Ainda estou todo atrapalhado com a mudança dos fusos horários. Ainda por cima, na viagem para cá, a hora em Portugal mudou e agora estamos a 8 horas de distância da China. Enquanto lá estive nestes 12 dias, que foram 12 dias muito cheios. Eu gostava de poder contar tudo, mas também não vos quero aborrecer com os relatos de viagem. Vou contar algumas coisas nos próximos episódios, mas estava a dizer, durante os 12 dias a diferença foi de 7 horas, agora é de 8 e ainda estou um pouco atrapalhado. E gostava de contar hoje algo sobre os Lusíadas de Camões em Pequim, na China, porque eu estive em Pequim, depois estive em Xangai, depois em Macau e ainda demos ali um saltinho a Hong Kong antes de irmos para o aeroporto, mas as 3 cidades principais onde tinha coisas para fazer eram Pequim, Xangai e Macau. E em Pequim participei num simpósio sobre os 500 anos de Luís de Camões, com o título Luís de Camões na China, 500 anos do nascimento do poeta. Foi organizado pela Embaixada de Portugal na China, pelo Instituto de Camões, pelo Instituto Português do Oriente, o IPOR, e pela Fundação Oriente, em colaboração com a Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim e a Universidade de Comunicação da China, onde estivemos durante 2 dias neste congresso. Eu falei um pouco sobre a história de algumas palavras de Luís de Camões o que eu queria contar hoje era apenas que conheci Zhang Guimin, o tradutor dos Lusíadas para chinês. Chinês é o termo que ele próprio usa em português, quando fala em português, para a língua para a qual traduziu. Nós, por vezes, usamos a palavra mandarim, mas isso é um tema para outro episódio. E foi muito curioso ouvi-lo, conversar com ele. Eu estive numa mesa redonda com ele, depois das nossas 2 sessões, tanto ele e outras pessoas apresentaram comunicações, depois tivemos uma mesa redonda e foi muito curioso conversar. Uma das comunicações, aliás, a comunicação de Zhang Guimin foi em chinês, apesar de ser sob a tradução de Camões, e foi a única comunicação de todo o simpósio em chinês. O resto foi em português, entre professores e alunos de português, também da China. Há muitos, mais do que nós pensamos, mas a comunicação dele em chinês foi curiosa porque, a certa altura, mesmo os portugueses estávamos interessados, mesmo aqueles portugueses que não sabem mandarim, estávamos interessados em ouvir, porque ele estava a explicar alguns versos e as dificuldades de traduzir, e nós conseguimos compreender apenas pelas palavras que ele estava a apontar quais é que eram as dificuldades. Uma certa ambiguidade num verso, foi muito curioso. Mas a verdade é que vi o livro Os Lusíadas traduzidos, folheei e lá encontramos algo muito curioso sobre o próprio poema em português, que se reflete na forma geométrica do poema em chinês. O que é que eu quero dizer com isto? O tradutor Zhang Guimin, que já agora vive cá em Lisboa, o tradutor, ao traduzir, tentou manter o decassílabo, tentou manter os versos com 10 sílabas, numa língua muito diferente do português. E na maior parte dos casos, pelo que percebi, conseguiu. Olha, como cada sílaba em chinês é representada por um símbolo diferente, como, portanto, temos cada sílaba portanto, os caracteres correspondem às sílabas. O que nós temos quando temos um poema em decassílabos em chinês é que as linhas ficam todas do mesmo tamanho. E as estrofes dos Lusíadas transformaram-se assim em pequenos quadrados, ou melhor, retângulos, se formos mais precisos, muito precisos, muito direitinhos, porque cada verso tinha o mesmo tamanho sempre, porque são 10 caracteres. E isto foi muito curioso. E também é curioso pensar como é que um poema que só podia ser escrito em português, porque o poeta foi empurrado para certas soluções pela forma das próprias palavras na língua, pelo ritmo, pelas rimas, e de repente vê-se traduzido para uma língua muito distante, o que, mais uma vez, como já disse noutros sítios, em certos textos, é uma forma de perceber como a diversidade linguística nos ajuda a ter uma cultura humana mais rica, porque as obras surgem numa cultura em particular e numa língua em particular, e depois são traduzidas. Foi muito engraçado, foram muitas conversas nestes primeiros dias em que estive em Pequim, conversas com tradutores, conversas com professores de português. Depois fomos também visitar, no final do colóquio, que durou 2 dias, como disse, fomos visitar a Cidade Proibida, todos juntos, e estávamos num mar de gente e vimos aquele cenário histórico e cenário cinematográfico, como bem sabemos, pela primeira vez. É sempre curioso encontrar sítios que já vimos muitas vezes, em fotos, em vídeos, em filmes, e de repente estar ali
na realidade, mesmo à nossa frente. E pronto, para já hoje, o primeiro episódio em que relato o que aconteceu na China, das minhas peripécias na China. Já agora fui com a Zélia, a minha mulher, os nossos filhos ficaram cá, estão na escola. Eu tive de me organizar para poder não estar na minha escola, entre aspas, durante estes dias. Nós fomos os dois e foi de facto uma experiência que julgo ser inesquecível. Ainda estamos muito em cima para saber se vamos esquecer ou não, mas foi uma viagem muito intensa, precisamente porque foi, apesar das nossas visitas à Cidade Proibida, etc., não muito turística. Não estivemos propriamente a ver o que tem de ser visto, mas estivemos em sítios onde conversámos com muitas pessoas diferentes, sempre de forma muito interessante. Pelo menos o que as pessoas me diziam, o que eu dizia não sei, mas o que elas me diziam era muito interessante, e sempre a conhecer aqueles locais com pessoas que me faziam vê-los de forma talvez um pouco diferente do que teria sido se estivéssemos ali sozinhos. E pronto, para já é tudo. Ainda estou com as horas um bocadinho trocadas, o sono já está atacado, apesar de estar a gravar isto às 7h30 da tarde, mais cedo do que é habitual. Amanhã continuamos. Obrigado.